E aí, aqui é o Node, imagine só. Há milhares de anos uma grande guerra estava ocorrendo entre os feiticeiros ao redor do mundo, e antes de partir o grande feiticeiro Merlin entregou seus maiores segredos aos seus 3 discípulos, Baltazar, Verônica e Horvat, para que pudessem vencer a guerra. Certa noite Merlin acabou sendo surpreendido pela poderosa Morgana, e quando estava próximo de vencê-la, Merlin é surpreendido por Horvat, que liberta um dos braços de Morgana, permitindo que a feiticeira derrote o lendário mago. A dupla de morganianos então pega a página do feitiço de ressurreição dos mortos, porém são barrados por Baltazar. Antes que o mago pudesse impedir o traidor de fugir, ele acaba sendo derrubado por Morgana, que se prepara para finalizá-lo. Tentando impedir que seu companheiro de equipe seja eliminado, Verônica reflete os ataques da feiticeira maligna, capturando sua alma e a aprisionando em seu próprio corpo. O problema é que Morgana ainda continua tentando escapar do corpo de Verônica, e para que pudesse salvar a vida de sua amiga, Baltazar decide prender as duas em um receptáculo amaldiçoado. Depois da batalha, pouco antes de falecer, Merlin entregou ao seu aluno um anel draconiano, dizendo que o objeto conseguiria guiar Baltazar até a criança que, eventualmente, se tornaria o seu sucessor, e seria nomeado como o primeiro Merliniano. Sendo assim, Baltazar viajou por todos os povos do mundo, à procura da criança que poderia herdar os poderes do grande Merlin, e derrotar Morgana. Caso contrário, a humanidade será destruída. Centenas de anos depois, na cidade de Nova York, David acorda para mais um dia de aula, onde realiza uma excursão com sua turma até a Estátua da Liberdade. Durante a expedição, o jovem decide entregar um bilhete romântico para Beck, porém antes que pudesse recuperar o objeto para ler a resposta de sua amiga, o papel acaba sendo levado pelo vento. Desesperado, David corre pela cidade enquanto tenta recuperar a sua carta amorosa, e após percorrer grande parte da região, o estudante chega até uma rua deserta, onde se depara com seu bilhete preso na porta de uma loja misteriosa. Ao atravessar a porta, David se dá conta de que o local é uma loja de artefatos antigos e é surpreendido por Baltazar. Ao perceber a grande coincidência que fez com que ele chegasse até a sua loja, o homem revela o anel draconiano ao jovem e explica que poderá ficar com o item mágico caso consiga se conectar com ele. Com isso, o feiticeiro posiciona o dragão metálico na mão do garoto e nesse momento, o objeto começa a se mover sozinho, se atrelando a um dos dedos do seu novo dono. Ao notar que finalmente encontrou o primeiro Merliniano, Baltazar se sente extremamente aliviado e pede que David o aguarde enquanto ele busca um segundo presente, o seu próprio livro de encantos. Rapidamente, o homem corre até o porão do estabelecimento e durante sua espera, o jovem continua analisando seu novo anel. Nesse momento, David nota que seus feitiços estão manipulando algum objeto ao seu redor e ao repetir o mesmo movimento, o garoto destrói parte do local, fazendo com que ele encontre a boneca mágica de Baltazar. Graças à queda, uma enorme quantidade de baratas começa a sair do receptáculo arcano, e após se unirem, os insetos se transformam em Horvat, que está finalmente livre de sua maldição. Agora que retornou, o feiticeiro maligno se prepara para eliminar David, porém é rapidamente atingido por Baltazar, que o arremessa na direção do telhado. Logo em seguida, o homem tenta recuperar a sua boneca mágica, mas antes que pudesse aprisionar o traidor novamente, Horvat consegue agarrar o seu cajado e o utiliza para atingir o seu adversário, permitindo que ele se liberte. Apesar disso, Baltazar não desiste e parte furioso para cima do seu inimigo, que tenta eliminá-lo com diversas magias destruidoras. Durante o combate, David corre para se afastar do confronto e observa a boneca mágica, que exibe o rosto de mais um feiticeiro, que será libertado caso o receptáculo seja aberto novamente. Enquanto trocam diversos golpes, Horvat tenta ganhar uma vantagem. O demente controla uma das espadas do local com seus poderes mágicos e tenta eliminar o seu ex-companheiro de equipe. Para que não seja atingido pelo homem, o feiticeiro pega um dos seus escudos antigos e o utiliza para imobilizar a espada e derrubar Horvat. Aproveitando sua chance, Baltazar tenta acertar os seus feitiços elétricos em seu inimigo, que
que utiliza seus poderes flamejantes para incendiar grande parte do local. Enquanto tentava fugir, David acaba sendo flagrado por Horvat, porém antes que pudesse recuperar o receptáculo, o homem é agarrado por seu oponente, que ordena que o jovem fuja o mais rápido possível. Nesse momento, uma das urnas antigas cai no chão, e para que possa encerrar o combate de uma vez por todas, Balthazar se agarra ao braço de Horvat, fazendo com que ambos os feiticeiros sejam sugados para dentro do objeto. Desesperado, David corre até o lado de fora, e após arremessar a boneca para longe, ele é encontrado por sua professora e conta tudo o que acabou de presenciar. Acreditando que o seu aluno pode estar mentindo, a mulher vai averiguar o que está acontecendo, porém ao notar que a loja está completamente normal, ela ordena que o garoto pare de inventar histórias. Graças a isso, todos os estudantes começam a caçoar do jovem, que se sente extremamente envergonhado e nem mesmo imagina que os feiticeiros estão na verdade presos no interior da urna mágica. 10 anos depois, David se prepara para realizar a apresentação de sua mais nova invenção científica. Porém, nesse momento, o vento acaba derrubando todos os seus papéis, fazendo com que o rapaz tenha que correr ao redor do local para recuperá-los. Ao fazer isso, David se depara com Beck, sua antiga paixão de infância, e após o dia de aula, os jovens caminham juntos pela cidade e a garota revela que está trabalhando na rádio universitária. Durante a conversa, um grande raio atinge a torre do edifício e ao notar que todos os sistemas do estabelecimento foram comprometidos, David se oferece para consertá-los e após fazer com que o sinal de rádio volte a fluir, ele vai embora. Longe dali, um casal de idosos percebe que uma de suas urnas decorativas está se mexendo sozinha. E antes que pudessem jogar a antiguidade fora, eles são surpreendidos por Horvat, que consegue finalmente se libertar. Percebendo que foi o primeiro a escapar da prisão amaldiçoada, o feiticeiro arremessa o objeto pela janela, para que possa eliminar Balthazar. Porém, o homem não perde tempo e se segura em uma das bordas do edifício, evitando a queda. Agora que está livre, Horvat parte em direção ao apartamento de David, enquanto Balthazar corre até o topo de um dos prédios e utiliza o seu feitiço para dar vida a uma das aves metálicas decorativas do terraço, ganhando um novo pet monstruoso. Ao chegar em casa, o universitário é recebido pelo feiticeiro maligno e ao notar que o jovem não dirá a localização do receptáculo, ele decide que irá eliminá-lo. Desesperado, David tenta fugir do local e para que possa capturar o seu alvo, Horvat invoca um grupo de lobos macabros, que começam a perseguir o rapaz pelas ruas da cidade. Em poucos segundos, os animais mágicos conseguem encurralar o universitário. Porém, antes que pudessem eliminar o seu alvo, eles acabam sendo transformados em filhotes por Balthazar, que surge montado em sua grande ave metálica. Furioso, Horvat tenta atingir David com seus ataques, e é impedido pelo feiticeiro, que lança uma magia de desaceleração temporal em seu oponente, permitindo que ele resgate o jovem. Agora que estão reunidos, Balthazar explica que o seu antigo companheiro de equipe pretende libertar todos os morganianos do receptáculo mágico. E caso isso aconteça, o mundo todo será destruído por estes seres malignos. Apesar disso, David se nega a continuar fazendo parte de toda aquela loucura, e ao ouvir isso, o feiticeiro puxa a cômoda do rapaz até o terraço e pega o anel draconiano que o universitário tem guardado por todo esse tempo. Balthazar propõe que o rapaz o auxilie no combate contra Horvat e conta que após impedirem que o mundo seja destruído pelos seres malignos, ele poderá seguir sua vida normalmente. Ao ouvir isso, David aceita a proposta e o feiticeiro dá início a uma magia de rastreamento, utilizando as nuvens para revelar a localização do receptáculo. Com isso, Balthazar nota que o objeto está no centro da cidade, e para que não chamem muita atenção com sua ave metálica, ele decide recuperar o seu carro, permitindo que a dupla viaje pela cidade tranquilamente. Enquanto isso, Horvat chega até a antiga loja arcana e utiliza os seus poderes para rebobinar os eventos do passado, onde descobre que a boneca foi pega por uma velha senhora que levou o objeto até Chinatown. Durante um grande festival na região de Chinatown, Balthazar pede que David o aguarde do lado de fora, enquanto ele entra em um dos edifícios à procura do receptáculo,
e ao entrar no local ele é recebido pela idosa que havia coletado a boneca. Ao se deparar com a senhora, o feiticeiro percebe que aquele é na verdade Horvat e o arremessa para o outro lado do estabelecimento. Agora que foi descoberto, o traidor revela que conseguiu libertar mais um de seus aliados malignos. E ao olhar para trás, Baltazar acaba sendo surpreendido por Sunlock, um dos demônios mágicos, que tenta atingi-lo com centenas de agulhas de acupuntura. Rapidamente o feiticeiro utiliza sua jaqueta para bloquear os projéteis e logo em seguida acerta o demente com um impulso, fazendo com que ele seja arremessado pela janela do edifício, aterrissando bem na frente de David. Assustado, o universitário tenta fugir do local e para que possa eliminar o seu alvo, Sunlock transforma o dragão do festival em uma verdadeira criatura, deixando todos os pedestres completamente apavorados. Ao notar o perigo que seu aprendiz está passando, Baltazar manipula os confetes para atordoar o monstrengo, bloqueando sua visão e permitindo que David tome distância daquele lugar. Apesar disso, Sunlock continua perseguindo seu alvo, fazendo com que o dragão destrua grande parte de um dos edifícios do local, enquanto tenta capturar o universitário. Agora que conseguiu acorrentar Horvat em um dos apartamentos, Baltazar corre até o seu aprendiz e ordena que ele tente se concentrar para derrotar a criatura. Desesperado, David sobe as escadas e após chegar ao topo ele atinge o dragão com um feitiço flamejante, permitindo que o seu mestre acerte Sunlock com sua bola de fogo e fazendo com que o monstrengo seja completamente destruído. Para que possam continuar a sua missão, Baltazar afirma que precisam de um novo esconderijo e o rapaz revela que podem utilizar a sua oficina para se esconder de Horvat. Agora que estão seguros, o feiticeiro entrega o seu livro de encantos ao seu aprendiz e após conjurar o ritual de iniciação, ele dá início ao seu treinamento mágico. Apesar das demonstrações de Baltazar, David continua perdido, fazendo com que seus feitiços o atinjam repetidas vezes, enquanto ele tenta controlar seus poderes. Logo em seguida, o rapaz consegue aprender a refletir feitiços flamejantes, porém seu tutor não perde tempo e começa a acertá-lo com suas bobinas elétricas, para que seu aprendiz possa se acostumar a se esquivar dos ataques. Longe dali, Horvat vai até o prédio de Drake, um dos últimos Morganianos que ainda existem no planeta, que ganha vida como um mágico de sucesso. E para que possam capturar o universitário, os dois decidem se unir. Mais tarde, David e Beck caminham juntos pela estação de metrô, quando de repente a dupla acaba sendo abordada por um criminoso que foge com os pertences da jovem. Irritado, o aprendiz de feiticeiro decide perseguir o bandido e após utilizar o seu anel para desativar as saídas, ele tenta atacá-lo com suas magias de fogo. O problema é que David ainda não possui total controle do seu poder e acaba incendiando uma das lixeiras do local. Apesar disso, o rapaz consegue aproveitar a distração do criminoso para acertá-lo com um objeto, nocauteando o demente, permitindo que ele recupere os pertences de Beck. Com isso, a garota agradece a ajuda do seu amigo e após marcarem um encontro em seu laboratório, ele vai embora. No dia seguinte, Baltazar continua o treinamento do seu aprendiz, porém ao notar que Beck acabou de chegar, ele decide ir embora para que os universitários possam estudar em paz. Ao fim dos estudos, David decide mostrar sua mais nova invenção para sua amiga, onde as bobinas de Tesla começam a tocar uma música em meio a todas as descargas elétricas. Pela manhã, o universitário acompanha Beck até a sala de aula, porém antes de ir embora, ele decide ir até o banheiro e acaba sendo encontrado por Drake. Após prender o jovem na parede e tirar sarro de seus poderes, o feiticeiro do mal ordena que ele tente acertá-lo com toda sua força, mas nada acontece, já que David ainda não possui total controle do seu anel mágico. Nesse momento, Horvat surge no local, e antes que pudesse eliminar o rapaz, ele é surpreendido por Baltazar, que levita o corpo de Drake no ar e o arremessa contra os armários. Rapidamente, o tutor de David conjura um dos seus feitiços no espelho do banheiro e tenta aprisionar o seu adversário no
objeto. Com isso, os feiticeiros disputam em frente ao portal mágico, e ao notar que Drake está prestes a atingir o seu mestre, David alerta Balthazar, que se esquiva do ataque, fazendo com que Horvat seja arremessado para dentro do espelho. Logo em seguida, o homem nocauteia o Morganiano maligno com sua magia de impulso, permitindo que a dupla escape sã e salva, enquanto Horvat aguarda até que alguém possa libertá-lo da prisão arcana. Mais tarde, Horvat e Drake vão até a universidade da região e hipnotizam um atendente para que possam descobrir a localização do laboratório de David. Agora que estão seguros, Balthazar explica ao seu aprendiz sobre os planos de Morgana e conta que para que possam impedir a mulher maligna, eles terão que praticar cada vez mais. Apesar disso, o universitário afirma que havia marcado o encontro com Beck e pede que seu mestre vá dar um passeio, enquanto ele tem um tempo a sós com sua amiga. Agora que está sozinho no local, David começa a utilizar os seus feitiços para manipular os objetos ao seu redor, permitindo que ele faça uma faxina muito mais eficiente. Aproveitando que não precisará participar da limpeza, o universitário se arruma para o encontro, porém ao retornar para o seu laboratório, ele percebe que o local está completamente inundado. O rapaz então tenta ordenar que os objetos enfeitiçados parem de se mover, porém eles o ignoram e continuam com a faxina demente ao redor da instalação. Desesperado, o jovem cancela o encontro com Beck e parte para cima das ferramentas de limpeza, tentando proteger as suas bobinas elétricas, que graças à inundação criam uma enorme área de choque ao redor da água. No meio da confusão, o rapaz acaba caindo de cima de sua bobina, porém antes que fosse eletrocutado, David é salvo por Balthazar, que dispersa toda a magia. Irritado por tudo que seu aprendiz causou, o homem o repreende, porém o rapaz afirma que não quer mais continuar com seu treinamento e vai embora, pois não acredita que ele realmente seja o primeiro merliniano. Alguns minutos depois, Balthazar percebe que David retornou ao laboratório, dizendo que não queria ter magoado seu mestre. Porém, ao notar que o universitário não está com seu anel, ele percebe que aquele não é o seu verdadeiro aluno. Antes que pudesse reagir, o feiticeiro acaba sendo atingido por um ataque mágico de Drake, que havia sido transformado no garoto para emboscar o seu alvo. E após ser arremessado contra uma das bobinas, ele é preso pelos fios de cobre. Nesse momento, Horvat aparece e agora que possui seu receptáculo em mãos, ele se prepara para finalizar o seu inimigo. Porém, Balthazar consegue libertar um de seus braços e após arremessar o seu oponente para longe, ele atinge Drake com um de seus feitiços. Furioso, Horvat tenta eliminar o homem com suas facas mágicas. Porém, antes que seu mestre fosse atingido, David chega até o local e utiliza o seu anel draconiano para interceptar as lâminas. Percebendo que o rapaz retornou, os vilões decidem fugir com o receptáculo, sendo rapidamente perseguidos por Balthazar e seu aprendiz. Percebendo que irão precisar de mais velocidade, os feiticeiros modificam seus carros, os transformando em automóveis esportivos e tornando a perseguição ainda mais caótica. Tentando despistá-los, Horvat utiliza o seu cajado para enfeitiçar uma grande janela no meio da rua, fazendo com que Balthazar e David sejam aprisionados no mundo invertido. Irritado, o feiticeiro continua sua perseguição e corre loucamente pelas vias, enquanto tenta alcançar uma das janelas dos edifícios, que estão sendo rapidamente destruídas por seu inimigo. Apesar disso, Balthazar avança na direção de um grande pedaço de vidro, atravessando o portal logo antes do objeto se quebrar. Agora que estão de volta, eles dão continuidade à perseguição, porém ao notar o enorme veículo que seus oponentes estão pilotando, os feiticeiros se assustam e são obrigados a fugir. Para auxiliar o seu mestre, David tenta converter a estrutura do veículo para algo maior, porém o carro acaba sendo transformado em um automóvel antigo, que é rapidamente derrotado por Horvat. E agora que conseguiram acertar os seus adversários, os Morganianos fogem do local. No dia seguinte, Horvat explica que irá precisar de uma grande quantidade de energia para libertar Morgana, e por esse motivo o homem decide trair o seu assistente, utilizando um feitiço para petrificá-lo e roubar o seu anel mágico. Com isso, o feiticeiro maligno consegue o poder necessário para libertar Abigail, a última prisioneira do
receptáculo. Rapidamente a garota acaba capturando Beck e após se reencontrarem, Horvat decide eliminá-la também, já que precisa de muita energia para liberar Morgana. Algumas horas depois a dupla encontra o esconderijo do Morganiano, porém após se separar do seu aprendiz, Baltazar acaba sendo pego por um feitiço de tapete movediço que começa a afundá-lo no chão. Percebendo que será rapidamente soterrado caso continue ali, o homem tenta controlar as correntes ao seu redor e utiliza as decorações do local para escapar da armadilha. Enquanto isso, David acaba sendo surpreendido por Horvat, que ameaça eliminar Beck caso o rapaz não lhe entregue o anel de Merlin. Sem ter o que fazer, o aprendiz de feiticeira entrega o seu anel mágico ao demente, que vai embora logo em seguida. Ao descobrir que Horvat fugiu, Baltazar decide partir em direção ao local de ressurreição para confrontar Morgana e ordena que David permaneça no prédio, já que não poderá utilizar nenhum de seus feitiços. Apesar disso, o rapaz não desiste de auxiliar o seu mestre e após se reunir com seus amigos, eles acoplam uma das bobinas de Tesla no carro de Baltazar, para que possam eletrocutar os Morganianos e desativar os seus poderes. No centro da cidade, Horvat posiciona o receptáculo no chão e após lançar o seu feitiço de liberação, o vilão consegue libertar Morgana, que revela ter tomado posse do corpo de Verônica. Agora que está livre, a feiticeira maligna ordena que o seu discípulo se livre da boneca, enquanto ela se prepara para dar início ao ritual de ressurreição dos mortos. Logo em seguida, os feiticeiros utilizam as antenas dos prédios para refletir a sua energia mágica, e ao notar os rastros no céu, David pede que Beck suba até o terraço de um dos edifícios para que possa interromper o sinal. Durante o ritual, Baltazar tenta se aproximar de Morgana sem ser avistado, porém ao notar que Horvat está prestes a destruir o receptáculo, o homem desiste de se esconder e salva o objeto das chamas. Rapidamente, Horvat atinge o seu oponente com um cajado mágico e após arremessá-lo para longe, ele utiliza um feitiço em uma das estátuas do local, fazendo com que o touro de ouro comece a se mover agressivamente. Desesperado, Baltazar foge pelas ruas, enquanto tenta se esquivar das chifradas da criatura, que destrói diversos carros ao redor do local. Nesse momento, Horvat arremessa uma caixa de correio na direção do seu adversário, que é atingido pelo objeto, fazendo com que ele seja derrotado em poucos segundos. Graças a isso, Baltazar é rapidamente derrotado pelo feiticeiro, e antes de finalizá-lo, o homem afirma que o ritual está quase completo. No centro do círculo, Morgana está cada vez mais perto de concluir a ressurreição dos mortos, fazendo com que centenas de espíritos malignos comecem a vagar livremente no mundo e invadam os corpos de milhares de túmulos pelo planeta. Quando tudo parecia estar perdido, David chega até o local com seu carro de bobina e acerta um raio em Horvat, enquanto a águia metálica captura o touro dourado, o levando para bem longe dali. Ao mesmo tempo, Beck consegue desviar uma das antenas dos edifícios, fazendo com que o ritual seja interrompido e todos os zumbis ao redor do mundo sejam rapidamente desintegrados. Graças a isso, a vilã acaba sendo nocauteada por seu próprio feitiço, e ao notar que a feiticeira maligna ainda está no corpo de sua parceira, Baltazar decide absorver a alma de Morgana. Ao fazer isso, o feiticeiro é rapidamente possuído por sua adversária, que após sugar todas as suas energias, pula para fora do seu corpo, fazendo com que Baltazar seja derrubado no mesmo instante. Agora que está livre, Morgana tenta finalizar o trio com suas magias flamejantes. Porém, nesse momento, David se posiciona à frente dos seus amigos e consegue protegê-los da muralha de chamas. Percebendo que o primeiro Merliniano consegue finalmente utilizar a magia sem o auxílio do anel de Merlin, a feiticeira fica furiosa e atinge Baltazar com seus ataques elétricos. Preocupada, Verônica corre para socorrer o seu companheiro de equipe, enquanto David tenta acertar Morgana com seus raios de plasma. Porém, o rapaz acaba atingindo a cabine de força do local, fazendo com que a mulher caçoe dele. Apesar de tentar inúmeras vezes, o feiticeiro não consegue atingir Morgana, já que a vilã consegue se desmaterializar o tempo todo, e após se esquivar dos feitiços do jovem, ela começa a atacá-lo repetidas vezes. Entretanto, tudo isso
isso não passa de uma distração, pois durante o combate, os cabos de força da cabine de eletricidade acabam ganhando vida e partindo na direção deles. Quando está prestes a ser finalizado pela Demente, David consegue dar início ao seu ataque final, onde os fios se conectam aos postes de luz e fazem com que ele se transforme em bobinas de Tesla, que começam a eletrocutar Morgana diversas vezes. Logo em seguida, o primeiro Merliniano dispara diversas esferas de plasma, que começa a ser desintegrada, enquanto toda a energia da cidade de Nova York é drenada pelos feitiços de David. Ao fim do combate, o rapaz percebe que Baltazar não está mais vivo, porém ele não desiste, e após criar um círculo de fogo ao seu redor, o aprendiz de feiticeiro começa a eletrocutar o seu mestre, para que seu coração volte a bater. Após alguns segundos, o homem acaba voltando à consciência, e agora que o mundo foi salvo pelos discípulos de Merlin, David procura por Horvat, porém a única coisa que ele encontra é o chapéu do feiticeiro. Considerando que o vilão acabou fugindo, os jovens decidem comemorar a sua vitória e planejam sua próxima viagem ao lado de sua ave metálica e seus novos mestres de feitiçaria. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se tivessem um anel com os poderes do grande Merlin? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!